Imagina você acordar todos os dias preocupado com o dinheiro. Só que não é porque você não trabalha, não é porque você não tenta mudar de vida, mas porque no fundo parece que o dinheiro nunca tem sido suficiente. Você recebe e o dinheiro simplesmente ele desaparece. Você também planeja, só que as coisas sempre saem do controle. Você até ora, mas continua tomando decisões que trazem ansiedade na sua vida. Agora, imagine algo totalmente diferente. Imagine se o problema nunca tivesse sido o dinheiro na sua vida. Imagine se o verdadeiro campo de batalha sempre tivesse sido a sua mente. A Bíblia, ela vai declarar algo muito profundo em Romanos 12:2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Perceba uma coisa, Deus ele não começa falando sobre transformação na nossa vida financeira. Deus ele começa transformando a nossa mentalidade, uma nova forma de pensar. A nossa mente transformada, ela produz decisões financeiras conforme a vontade de Deus em nossas vidas. De alguma forma, sendo positiva ou negativa, todos nós aprendemos sobre dinheiro. Nós vimos os nossos pais lidando com dinheiro, nós aprendemos com pessoas ao nosso redor, com a cultura, aonde nós estamos inseridos. E o que mais nós vemos é que existe um desejo de aparência. E sem perceber, nós começamos a também ter crenças religiosas. Se eu estiver com mais dinheiro, eu me sinto mais seguro. Ou eu preciso aproveitar o agora. Dinheiro vai resolver totalmente a minha ansiedade. Só que essas ideias, elas não nascem no reino de Deus. Elas nascem a partir de uma mente totalmente moldada pelos padrões do mundo. Ter uma mente transformada nos princípios financeiros bíblicos não significa apenas gastar menos ou investir melhor. Não é somente sobre isso. Significa passar a enxergar o dinheiro da forma ou da mesma forma que Deus enxerga. E a partir daí, a sua mente começa a ser transformada. Olha só o exemplo de Zaqueu. Zaqueu, ele era rico, mas ele também era um homem vazio. Como cobrador de impostos, ele acumulou riqueza, só que explorando pessoas, até que ele teve um encontro real com Jesus. E algo surpreendentemente aconteceu na vida dele. Antes mesmo de qualquer instrução financeira, a mentalidade dele mudou. Lucas 19:8 vai nos dizer: restituirei 4 vezes mais a quem eu extorqui, e darei metade dos meus bens aos pobres. Ou seja, o dinheiro não mudou primeiro. O coração, que foi aquilo que mudou de forma primária. Quando a nossa mente muda, o nosso comportamento financeiro ele muda também de forma natural e progressiva. Uma mente que ela é transformada, ela troca a posse por mordomia. O mundo sempre vai nos ensinar: isso aqui é meu, e o reino vai nos ensinar: isso foi confiado a mim por Deus. Quando a verdade de que tudo pertence a Deus entra em nossa mente, a nossa ansiedade ela diminui. Nós começamos a diminuir a carga de achar que somos o dono, e assim nós começamos a entender que precisamos administrar melhor como filhos e mordomos de Deus. Uma mente que é transformada, ela vai mudar a sua relação também com o consumo. A prática do mundo sempre vai ser: compre mais para você se sentir melhor. Mas a Bíblia, em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, vai nos dizer assim, não amem o dinheiro, contentem-se com o que têm, pois Deus disse: nunca o deixarei e jamais o abandonarei. Contentamento, ele não nasce quando nós temos mais coisas, mais dinheiro. Ele nasce quando nós confiamos mais em Deus. E pessoas contentes em Deus tomam decisões financeiras mais sábias, com mais calma e com mais consciência de uma mente totalmente renovada. Uma outra mudança profunda que acontece na nossa vida é que nós começamos a enxergar o nosso futuro financeiro de uma forma diferente. Não apenas pensando em termos cada vez mais, mas também pensando que a nossa descendência ela usufruirá daquilo que nós estamos construindo. Dessa forma, a gente não vive apenas o presente de uma maneira sem objetivo. Nós estamos sempre pensando no futuro, mas sem deixar de viver o hoje. E uma mente transformada, ela também redefine a sua própria visão de sucesso. Normalmente o mundo nos ensina que sucesso é quanto mais você pode acumular. E Deus vai nos mostrar que o verdadeiro sucesso ele é medido por quanto mais nós nos tornamos fiel. Lucas, capítulo 16, versículo 10, vai nos dizer assim, quem é fiel no pouco, também será fiel
no muito. A transformação financeira, ela começa quando nós paramos de perguntar quanto eu posso ganhar. E assim, nós trocamos isso pela seguinte pergunta: como eu posso administrar melhor aquilo que eu já tenho? E talvez hoje você esteja esperando que Deus mude a sua realidade financeira. Só que talvez Deus ele já esteja trabalhando em algo muito mais profundo. Deus ele pode estar trabalhando hoje na sua mente. Porque se não houver essa transformação de mente, infelizmente, os ciclos de decisões financeiras eles serão repetidos. Mas uma mente renovada, ela cria novas decisões, novos hábitos e um futuro totalmente diferente daquele que se estava pensando ou planejando. E ter uma mente transformada nos princípios financeiros significa que você vai trocar a ansiedade pela confiança, vai trocar a sua visão de consumo por um propósito e vai trocar desejo por administração, vai trocar impulsos também por sabedoria. E essa transformação ela também não vai acontecer da noite para o dia. Ela acontece quando a palavra de Deus ela começa a moldar os seus pensamentos diários. Quando você ora antes de tomar uma decisão, quando você planeja algo com sabedoria, quando você aprende a dizer não ao impulso e quando você começa a dizer sim ao propósito que você tinha estabelecido. No reino de Deus, prosperidade não vai começar no bolso, a prosperidade ela começa na mente. E quando a mente é transformada, o dinheiro ele deixa de ser um senhor e ele passa apenas a ser uma ferramenta para ser usado conforme a vontade de Deus. Se esse vídeo ele falou com você, compartilhe com mais alguém que também esteja precisando renovar a sua mentalidade financeira. Aproveite também para se inscrever nesse canal e continuar aprendendo sobre fé e finanças segundo os princípios de Deus. Até o próximo vídeo.